Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso conteúdo de triângulos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sevianas de um triângulo. O que vem a ser seviana? A seviana nada mais é que um segmento de reta que liga um vértice de um triângulo a um ponto qualquer do lado oposto. Aqui como exemplo nós temos três tipos de sevianas: altura, mediana e bissetriz. Então, o vértice A uniu-se ao ponto H, que pertence ao lado BC, que é lado oposto ao vértice A. Tenho aqui a altura, que é perpendicular aqui ao lado BC. Temos o vértice A, que uniu-se ao ponto M, que pertence ao lado BC, que também é oposto ao vértice A. Tá? A M aqui dividiu o meu lado BC em duas partes congruentes. E, por sua vez, nós temos o ponto A, que uniu-se ao ponto B, lembrando que o A é o nosso vértice. O ponto pertence ao lado BC, que é oposto ao vértice A. Neste caso, AP é bissetriz do ângulo interno A. Então, nós temos aqui três casos de sevianas, cada um com sua particularidade. Vamos começar, então, com a altura. O que vem a ser a altura? A altura nada mais é que um segmento de reta perpendicular traçado por um vértice sobre o lado oposto. Todo triângulo, como nós sabemos, possui três lados, três vértices, três ângulos internos, três ângulos externos. Consequentemente, vai possuir três alturas. O ponto de encontro dessas três alturas chama-se ortocentro. Antes de começarmos as construções relacionadas à altura, vamos relembrar como se constrói triângulo. Uma construção muito fácil e muito tranquila. Para as construções, nós vamos precisar de régua, uma lapiseira, borracha e o compasso. Okay? Eu ainda vou estar utilizando uma caneta aqui azul para determinar para vocês qual é a resposta. Mas em casa, vocês podem estar trabalhando com lápis 2B, 4B ou 6B. Então, eu tenho aqui um triângulo com as medidas AB 5, BC 4 e CA 3 centímetros. Então, vou começar fazendo a minha base, que vai ser AB. Lembrando que a base pode ser qualquer um dos quatro, qualquer um dos três, né? Vou fazer aqui com AB. Como vocês sabem, eu tenho um pouco de mania de fazer na ordem alfabética, né? Então, aqui, AB, 5 centímetros. Vértice A, vértice B. Vou medir aqui na minha régua 3 centímetros para fazer o segmento CA. Então, do 0 ao 3 centímetros, vértice A. Tenho aqui. Vou fazer a mesma coisa agora, porém, vou medir 4 centímetros. Do 0 ao 4. Medir aqui 4 centímetros. Vértice B. E faço um arco cortando o arco anterior. O ponto de encontro entre meus dois arcos é o meu triângulo procurado. E quando eu venho com a régua para determinar esse triângulo, eu já verifico as medidas, né? Então, aqui, ponto C. Então, relembrando aí como nós construímos triângulo. Próxima construção, então, nós vamos determinar aqui uma altura relativa a um dos lados de um triângulo dado. No caso, o triângulo dado é o triângulo ABC, tá? O primeiro triângulo que eu tenho aqui, eu vou traçar a altura relativa ao lado BC, ou seja, a minha base aqui, tá? Esse triângulo eu fiz com AB 4 centímetros, BC com 6 centímetros e AC 5 centímetros e meio. Como a altura é perpendicular, nada mais que vou fazer aqui é traçar uma perpendicular ao lado BC, passando pelo ponto A que não pertence ao lado BC, uma construção inclusive bem conhecida. Ponta seca do compasso no vértice A, eu vou abrir passando um pouquinho do lado BC.
e vou fazer um arco. Ok? Fiz um arco aqui. Sobre o B e C aqui, eu tenho duas marcações do meu arco. Vou vir nessas duas marcações aqui, eu posso diminuir um pouquinho a medida do meu compasso, posso manter a abertura se eu quiser. Na verdade, qual é a ideia? Eu preciso abrir o compasso mais que a metade desse segmento aqui. Primeiro ponto de encontro, deixa eu marcar aqui para vocês, caso não estejam enxergando. Meu primeiro ponto e o meu segundo ponto de encontro. Então, no meu primeiro ponto de encontro. Ok. Segundo ponto de encontro. E agora é só traçar a altura. Né? Vértice A. Meu xizinho aqui. E vou, neste caso, como é só a altura que interessa, vou até o lado BC, tá aqui. Então, eu tracei uma perpendicular, passando por BC e pelo ponto A. Então, minha perpendicular é o segmento AH. É perpendicular ao lado BC, tá? E essa perpendicular passa pelo ponto A. Próximo caso aqui. Eu vou traçar a perpendicular do lado AB. Como a gente pode observar, aqui é um triângulo obtusângulo. AB tem 3,5 cm, BC tem 6,5 cm e AC tem 4,5 cm. Então, eu vou traçar pelo lado AB. Se eu quero do lado AB, eu vou no vértice C, ok? Então, ponta seca do compasso no vértice C, e vou abrir passando de AB. Mas olha o que acontece aqui. Não vai passar. Então, neste caso específico, eu preciso de um prolongamento. Preciso de um prolongamento. Ah, mas qual é o tamanho do prolongamento? O tamanho que você achar que é suficiente. Lembrando que o prolongamento, para a construção ficar um pouco mais limpa, nós usamos aqui pontilhado, tá? E não reta contínua. Então, ponta seca no vértice C. Eu vou abrir passando um pouquinho do meu prolongamento. Fiz um arco. Ponto de encontro, eu vou deixar marcado para vocês. Aqui coincidiu que meu ponto de encontro tá no vértice A, né? E aqui. Então, deixei marcado. Vou diminuir um pouco a ponta do meu compasso. Primeiro ponto de encontro. Segundo ponto de encontro. Prontinho. Vértice C. Neste caso, do triângulo obtusângulo, a minha altura foi externa ao triângulo, tá? Então, fui aqui até o prolongamento. Ponto H. Então, minha altura foi externa ao meu triângulo, mas também é a mesma coisa para qualquer outro. Tá? Já na construção 2, nós temos uma outra situação. Eu quero determinar aqui o ortocentro de um triângulo. O primeiro triângulo que eu tenho é o triângulo obtusângulo. Para adiantar, eu já fiz aqui a altura relativa ao lado BC. Então, o que eu fiz aqui? Eu prolonguei o lado BC, vértice A, ponta seca no vértice A. Fiz o arco, né? E trouxe aqui para fora. Então, fiz a primeira altura. Vou fazer uma segunda altura, né? O que resolve aqui para nós é apenas termos duas alturas. Vou fazer a altura do lado BC, altura relativa. Vou prolongar o lado BC. Prolongamento sempre pontilhado. Ponta seca no vértice C. Okay. Eu vou abrir, passando um pouquinho do meu prolongamento.
São algumas construções que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado por conta de ter muitas marcações. Mas fazendo devagar e com calma, conseguimos determinar todas, tá? Ó, o ponto de encontro aqui coincidiu e o segundo tá aqui. Então, venho. Observe que já tem um X aqui, então eu tenho que ser bem atenta aonde vai estar o que me interessa. No caso, ó, tá aqui. Como eu quero determinar aqui o ortocentro, eu fui além do meu prolongamento e vou fazer a mesma coisa desse lado. Vértice C até o prolongamento, porém eu vou além. Aqui está a altura 2. Ponto de encontro entre a altura 1, que é relativa ao lado BC, e a altura 2, que é relativa ao lado AB, é o ponto do ortocentro, ponto O. Então, não preciso necessariamente traçar aqui as 3 alturas. 2 alturas aqui já resolve o nosso problema. Tenho mais um exemplo aqui. Tem o triângulo ABC, certo? Para adiantar, já tracei a altura 1, que é relativa ao lado BC. Agora, eu vou traçar a altura 2. Eu escolho a qual lado eu quero. Se eu quero relacionado ao lado AB ou se eu quero ao lado AC, tanto faz. Vou fazer aqui para o lado AB. Ponta seca no vértice C, abro passando um pouquinho do lado AB e observem aqui. Aqui também será necessário um prolongamento. Então, eu vou prolongar. Ponto de encontro entre arco, lado e prolongamento. Aqui. Vértice C até o meu lado. Vértice C. Aqui eu tenho a segunda altura. Então, o meu ponto de ortocentro é o ponto O. Aqui está. Então, eu não preciso necessariamente, novamente falando aqui, traçar as 3 alturas. Apenas 2 alturas já resolve o nosso problema. E vamos ficar atento a um detalhe. Esse triângulo é um triângulo acutângulo. O ortocentro foi interno ao triângulo. Já o triângulo da letra A foi o triângulo obtusângulo, que foi aqui o meu ortocentro externo ao triângulo. E agora aqui vai um desafio para vocês. Respondam aí nos comentários. E no triângulo retângulo, aonde seria o ortocentro? Bons estudos!